Oi pessoal, meu nome é Adriana Zamboto. O vídeo de hoje vai ser sobre mudanças climáticas e como essas mudanças vão impactar a agricultura e quais serão os desafios no combate à fome. A população mundial hoje é de 7,79 bilhões de habitantes e esse número ele deve saltar para 11 bilhões de habitantes em 2100. Então, com tanta gente, será possível saciar a fome através da agricultura com os recursos limitados que nós temos no planeta? Bom, tudo vai depender de como as mudanças climáticas afetarão as áreas de produção agrícola. Temos um impasse aqui. População crescente e previsões na redução das áreas produtivas. Então, vamos aos fatos. Então, qual é a situação atual da fome? Sabe-se que 820 milhões de pessoas no mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos, ou seja, 1 a cada 9 pessoas do planeta. E esse dado representa um enorme desafio para alcançar o segundo objetivo do desenvolvimento sustentável, que é a fome zero até 2030. Então, vamos ao número de pessoas com fome no mundo, detalhar esse número, né? Então, na Ásia, são 513,9 milhões. Na África, 256,1 milhões. Na América Latina e Caribe, 42,5 milhões. Número de pessoas com insegurança alimentar moderada ou grave, 2 bilhões de habitantes. Você tem noção de 1/4 da população mundial está em insegurança alimentar? É bem crítico, né? Então, com a população mundial hoje, já temos dificuldade de saciar a fome de pessoas. Imagine para os próximos anos. Então, vamos apresentar outros dados. Bebês com baixo peso ao nascer representa 20,5 milhões, 1 a cada 7. Crianças menores de 5 anos afetadas por atraso de crescimento, ou seja, baixa estatura para a idade, 148,9 milhões, ou seja, 21,9%. E crianças menores de 5 anos afetadas por baixo peso para a estatura, 49,5 milhões, 7,3%. Pessoal, são números bem alarmantes, assim, preocupantes, né? Então, vamos agora falar como a agricultura será afetada pelo aquecimento global. Então, para exemplificar o que vai acontecer com a agricultura, com o aquecimento global, hoje eu trago um estudo da Embrapa com a Unicamp, chamado de Aquecimento Global e Cenários Futuros para a Agricultura Brasileira. E você deve estar me perguntando, por que falar da agricultura brasileira? Porque simplesmente nós somos uma referência no agronegócio. E às vezes não nos percebemos como tal. Porque foi nos ensinado, desde a infância, que o Brasil só exporta matéria-prima como algo de menor valor, né? Só que não, nós temos uma grande tecnologia no agronegócio que alimenta o Brasil e alimenta parte do mundo. Hoje eu trabalho na Escola Agrícola de Jundiaí e nós recebemos um africano de Moçambique. E eu perguntei para ele por que ele tinha escolhido o Brasil. Aí ele disse, porque vocês são gigantes do agronegócio. Aí ele falou super bem da Embrapa, que ele queria adquirir os conhecimentos que a gente tinha aqui para levar para o país dele, porque eles vêm, são financiados, passam um tempo aqui, depois eles retornam, são obrigados a ficar um tempo lá para devolver o conhecimento. E teve uma outra situação, eu conversando com um historiador do Egito, e ele falou a mesma coisa. Nossa, o seu país ele, não sei se ele usa essa palavra, mas ele quis dizer que era tremendo, assim, que era gigante, que era... E a gente não percebe o nosso valor. E a gente, o mundo, precisa ser alimentado, precisa ser saciado a fome das pessoas. Então, eu quero começar por a gente, pelo nosso país. Então, o estudo da Unicamp e da Embrapa, ele avaliou que haveria mudanças significativas no mapa, ou seja, na geografia da agricultura brasileira, com redução nas áreas produtivas e um prejuízo na ordem de 14 bilhões de reais até 2070. O estudo avaliou as culturas de algodão, de arroz, feijão, café, cana-de-açúcar, girassol, mandioca, milho e soja.
E, em linhas gerais, o que foi que eles disseram? Que se nada for feito para mitigar os efeitos das mudanças climáticas ou adaptar as culturas para a nova situação, deve ocorrer uma migração da produção agrícola para regiões que hoje não são de sua ocorrência, em busca de condições climáticas melhores. Então, a metodologia de trabalho utilizada por eles utilizou o zoneamento de risco climático de 2007 para as culturas citadas. E foi simulado um cenário agrícola para 2070 diante das perspectivas de aquecimento global. E foram consideradas projeções de aumento de temperatura do quarto relatório de avaliação do IPCC, que é o painel de mudanças climáticas. Então, para realizar o estudo, os pesquisadores adotaram 2 cenários, um que eles chamam de A2, que é o mais pessimista, com aumento de 2 a 5,4 graus Celsius até 2100, e um cenário que eles chamam de B2, que é um pouco mais otimista, com aumento do aquecimento global de 1,4 a 3,8 graus Celsius em 2100. Então, quais foram os resultados obtidos pelos pesquisadores? Eles dizem que o Nordeste vai sofrer um forte impacto devido ao aquecimento do clima, principalmente na região do Agreste, que é produtora de milho, e no Cerrado, que é produtora de soja. E eles ainda dizem que a mandioca corre o risco de desaparecer do semiárido nordestino. Aí você imagine o nordestino sem aquela tapioca, ou tendo que trazer mandioca de outras regiões do Brasil. Bom, é mais ou menos isso que eles estão dizendo. E depois a gente vai detalhar para onde é que a mandioca vai migrar, quais são as próximas regiões, né? O Sudeste, devido ao aquecimento do clima, vai ser afetado principalmente na produção de café, onde terá poucas chances de sobrevivência nessa área. Aí diga aí, o Sudeste, que é o maior produtor de café, não conseguindo mais produzir café? Pois é, o café vai migrar para o sul do Brasil. Já o sul do Brasil, por outro lado, né, ele é restrito hoje devido a culturas adaptadas ao clima tropical por causa dos riscos de geada. Entretanto, no futuro, ele vai ser propício à produção de mandioca, de café, de cana-de-açúcar e não mais de soja. Já o centro-oeste, que apresenta um alto potencial produtivo, ele vai continuar como uma área de baixo risco, porém ele vai ser cada vez mais dependente de irrigação complementar nos períodos mais secos. A soja, o principal produto agrícola exportado pelo país, com cerca de 52 milhões de toneladas por ano e um valor estimado de 18,4 bilhões de reais, as perdas podem chegar até 7,6 bilhões em 2070, decorrendo da diminuição de 40% da área de plantio, onde a região mais afetada será a região sul. Já o café, com cerca de 2,5 milhões de toneladas e um valor de produção de 9,3 bilhões de reais, a queda diária vai ser de 33% em 2070, o que representa um prejuízo de 3 bilhões. Entretanto, as mudanças climáticas previstas, como eu já disse, o café terá pouca chance de sobreviver no Sudeste, migrando para a região Sul. Então, pessoal, voltando para a mandioca, o que é que vai acontecer? Inicialmente, o aumento da temperatura não será vantajoso para a cultura em todo o país, onde vai haver uma redução diária de 3,1%, com perdas de 137 milhões de reais nas primeiras décadas, Mas depois a situação da raiz vai melhorar, onde a raiz encontrará áreas mais favoráveis, como o sul do país, que vai ter uma redução nos riscos de geada, e na região amazônica pela diminuição do excedente hídrico. O aumento da área apta vai chegar de 16,61% a 21,26% em 2070, com ganhos de 589 a 929 milhões de reais. Já o arroz, ele tem uma produção de cerca de 11,5 milhões de toneladas e é considerado uma cultura de alto risco devido à extrema sensibilidade às variações climáticas. Atualmente, a maior produção se encontra nas regiões com níveis de chuvas mais propícios, em especial o centro-norte do Mato Grosso. Em 2070, as perdas deverão estar em torno de 600 milhões de reais. O feijão, hoje tem uma safra de 3,52 milhões de toneladas e a perda prevista poderá chegar a 433 milhões de reais, com redução diária de 13,3%. E a queda vai ser maior na região Nordeste. Das culturas avaliadas, a cana-de-açúcar
deverá ser a mais favorecida até o final do século XXI. A cultura conta com a área plantada de cerca de 6 milhões de hectares e poderá subir de 13 a 15 milhões de hectares com rendimentos de 20 a 24 bilhões até 2070. Áreas do sul do Brasil, hoje com restrições ao cultivo de cana, poderão se transformar em regiões com potencial produtivo, e locais do centro-oeste continuarão com alto potencial produtivo, porém mais dependentes de irrigação complementar no período mais seco. Então vamos à pergunta-chave do vídeo. Alimentar tanta gente é possível? Bom, segundo o professor de agronomia da Universidade de Ruhr, em Berlim, Harold von Witzke, ele diz que sim, mas com porém. Para saciar, seria necessário pelo menos duplicar ou até triplicar a produção agrícola nos próximos 40 anos. Sabe-se que o crescimento de produção agrícola das últimas décadas deve-se a 80% do aumento de produtividade e apenas 20% são resultado da ampliação de áreas agricultáveis. Este professor diz que no futuro vai precisar investir ainda mais no aumento de produtividade para satisfazer as crescentes necessidades humanas por alimento. E o solo será cada vez mais um fator limitante na produção de gêneros alimentícios. Isso porque 40% da superfície terrestre já são usados na produção de agricultura. E os melhores solos já são cultivados. E em diversas regiões do planeta não existe mais reservas de terras passíveis para a utilização de produção de alimentos. A ONU diz que a exceção são as nações de desenvolvimento, que, segundo ela, apenas 1/3 da área teoricamente agricultável é utilizada. Entretanto, não seria interessante utilizar os outros 2/3 por questões de proteção do clima, pois não é interessante transformar florestas em mangas em áreas de cultivo. Então, a água vai ser um fator fundamental nos próximos anos, pois a alternativa que nos resta é o aumento da produtividade. Só que essa alternativa ela fica comprometida e freada por diversos fatores. Entre eles, 2 elementos encarecedores, que é a água e a energia. E a agricultura consome as maiores quantidades de água em todo o mundo. E, previsivelmente, sabe-se que haverá escassez de água no planeta. E será mais grave nas zonas onde há maior crescimento demográfico. Isso significa que justamente os países que a produção de alimento precisa aumentar, faltam os requisitos básicos. Então, qual é a fórmula para a solução? Se chama eficiência. No futuro, só as terras que realmente valem a pena ser irrigadas e fertilizadas devem ser utilizadas para a agricultura. Por exemplo, os territórios áridos não deveriam ser mais cultivados plantas que necessitam de muita água. Os cientistas pleiteiam que, no futuro, os solos mais férteis sejam reservados ao cultivo de gêneros alimentícios básicos, enquanto que a produção de rações para animais e bioenergia deve ser relegada aos campos restantes. Então, concluindo o tema desse vídeo, sabe-se que 30% das emissões dos gases do efeito estufa provém de atividades agrícolas e que o aumento do dióxido de carbono e do metano atingirá especialmente as regiões com maior crescimento demográfico, que são os países emergentes e mais pobres. De acordo com Alexander Miller, da ONU, ele diz que todo debate sobre alimentação no mundo precisa ocupar os países emergentes e as nações em desenvolvimento econômico, que permite que apenas parte do seu potencial de demanda chegue aos mercados. De acordo com o agrônomo Harold von Witzke, ele ressalta que esses países só dispõem de sistemas rudimentares de pesquisa agronômica, de forma que é muito difícil que seus agricultores se adaptem à mudança climática global. No caso do Brasil, a agricultura brasileira poderá ser atingida pelas mudanças climáticas e a situação poderá ser difícil de ser contornada. Entretanto, o nosso país tem grande conhecimento em relação às tecnologias de agricultura tropical e soluções de biotecnologias que poderão ser adotadas para contornar esses impactos, de acordo com o professor Eduardo Assad, da Embrapa. Já o professor Hilton Silveira Pinto, da Unicamp, ele diz que o Brasil é um dos poucos, se não o único país no mundo com área e tecnologias capazes de ter escala na redução das emissões dos gases do efeito estufa. Para esse vídeo, eu utilizei 3 fontes, que foi a Embrapa, que utilizou o estudo que avalia o impacto do aquecimento global na agricultura, um site alemão chamado Deutsche Welle, eu não sei se essa pronúncia é correta, me perdoe se eu não tiver falado corretamente a pronúncia, que fala do crescimento populacional e o desafio da alimentação,
e o site das Nações Unidas, que fala sobre o aumento da fome e o número de pessoas no planeta com fome. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nele, na verdade, só falei de duas ODS, que é a ODS 2, que fala sobre a fome e a agricultura sustentável, e a ODS 13, que fala sobre as mudanças climáticas. O próximo vídeo, provavelmente eu não vou falar sobre ODS, vou falar sobre tecnologia, sobre o consumo de energia para o uso de tecnologias. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.